A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, Senhor, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre mais e mais a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Isaías, aqui no meu canal todo dia um vídeo novo, né? Leitura bíblica, leitura simples, básica, para você que tem vontade de ler a Bíblia, mas por algum motivo sempre acaba tendo dificuldade na leitura, então você pode deixar aí o vídeo rolando enquanto você fica nos seus afazeres, enquanto você está no carro, no metrô, no ônibus. E dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores também, né, para você fazer o acompanhamento total da Bíblia. Se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações, curta o vídeo para eu saber que você realmente está gostando dos vídeos, compartilhe, que é muito interessante também, né? É muito bom compartilhar a palavra do Senhor. A gente está no livro de Isaías, né? Isaías, um profeta do Senhor. Ontem a gente estava lendo sobre a profecia de Babilônia, né? E o louvor, os cânticos pela queda de Babilônia, né? Babilônia foi uma terra onde tornou cativo o povo de Israel, mas acabou cedendo, né, ao Senhor, né, através de Nabucodonosor. Ele acabou, quando os feitos do Senhor, né, quando transformou Nabucodonosor em fera, ele acabou cedendo. Melquisedeque também, que era o filho de Nabucodonosor, ele também manteve os caminhos do Senhor, mas o chefe da guarda, quando usurpou o trono, ele acabou se voltando contra o Senhor, né? Ele inclusive matou toda a família real exatamente por isso, porque ele era contra o Senhor, né? Ele era contra o povo de Israel. Por isso que Babilônia foi derrubada, por isso que Deus derrubou Babilônia, né? Porque Babilônia servia a outros deuses e estava se engrandecendo, estava se orgulhando, querendo se sentir maior do que o próprio Deus. E é hoje a profecia contra Moabe, no capítulo 15. Certamente, numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente, numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibom, aos lugares altos para chorar, por Nebo e por Medeba. Clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, todos andam gritando e choram abundantemente. Assim Esbom como Eliate andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Ninrim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva e não há verdura alguma. Por isso, a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu lamento, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon. Leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Capítulo 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião.
De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como aves perdidas lançadas fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe. Servem-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue, busque o juízo e se apresse em fazer a justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba, do seu furor. Porém, as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe clamará por Moabe, todos clamarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir-Aresete, pois certamente já estão abatidos. Porque já os campos de Hesbom enfraqueceram, como também a vide de Sibna. Já os senhores das nações quebraram as suas melhores plantas e vão chegando a Jazer. Andam vagueando pelo deserto, e os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Por isso prantearei, com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Elaila, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu, assim que já se tirou o folguedo e a alegria do fértil campo. E já nas vinhas se não canta, nem júbilo algum se faz. Já o pisador não pisará as suas uvas nos lagares, e já fiz cessar o júbilo. Pelo que minhas entranhas fazem ruído por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém agora o Senhor falou dizendo: dentro em 3 anos, tais quais os anos jornaleiros, então se virá envilecer a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o seu resíduo será pouco, pequeno e imponente. As profecias eram vindas através de Isaías, né? E todas elas se cumpriam, porque eram vindas de Deus, né? Isaías era um homem profético de Deus. Realmente Deus falava com ele ali, né? Deus realmente, ele era um vaso nas mãos do Senhor que transmitiam a vontade do Senhor para o povo. E como sempre, muitos não davam importância às palavras dele, mas também tinham os seus, né? Quem era realmente os filhos do Senhor, esses sim seguiam a Isaías. Mas como sempre tem aqueles que duvidam que realmente é um servo do Senhor, né? E ele continuava ali nas suas profecias, né? Agora contra Damasco e Efraim, no capítulo 17. Profecia contra Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o restante da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida, porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e como
e com o seu braço cega as espigas. Será também como o que colhe as espigas no vale de Refaim, porém ainda ficarão nele algumas espigas, como no sacudir da oliveira. 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obras das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação, porque te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto, farás plantações formosas e assentarás nelas videiras importadas. E no dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderás, e eles fugirão para longe, serão afugentados como a palha dos montes diante do vento, e como aquele que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Aqui não tem muito o que explicar, né? Que é uma profecia, né? A profecia, ou seja, né? Uma previsão de um acontecimento futuro. E profecia porque é um acontecimento futuro vindo de Deus, né? Ou seja, era a certeza de que realmente iria acontecer. E no caso aqui, não tem muito o que explicar. A gente só, quando se é uma profecia vinda do Senhor, é só aguardar que realmente acontece. A não ser, no caso aqui das profecias, né, das profecias ruins, né, que são profecias de desastres, né, aqui porque essas profecias aqui são porque essas cidades, né, essas nações, elas se desviaram do caminho do Senhor, né. A única maneira dessas profecias não acontecerem seriam se elas realmente se arrependessem de seus maus caminhos e se voltassem para o Senhor, né? Aí provavelmente o Senhor os perdoaria e assim as profecias não se realizariam. Acredito eu, né? Eu, na minha singela ignorância, digo isso. Mas Deus tudo sabe, então, inclusive o que vai acontecer, ele inclusive sabe, quando ele vai fazer uma pergunta, ele já sabe qual será a nossa resposta, né? A gente fica pensando, fica em dúvida e tal, mas ele sabe qual será a nossa resposta. Então, quando ele lança uma profecia, assim, é porque ele já sabe da resposta. Ele, no caso, ele sabe que a resposta seria negativa, que o povo não se arrependeria. Então, realmente a profecia iria acontecer de qualquer maneira, porque o povo não se voltaria ao Senhor. O que é uma lástima, né? Porque Deus nos dá muitas chances, né? A gente viu aqui nos capítulos anteriores, né? Deus dizendo que apesar de tudo que nós fazemos, apesar de todos os nossos pecados, apesar de todos os nossos erros, apesar de todas as nossas blasfêmias, Ele continua com a mão estendida em nossa direção, né?
Basta que a gente dê o primeiro passo em direção a Ele, basta que a gente estenda a mão a Ele para que Ele nos puxe em direção à salvação, para que Ele nos liberte desse mundo, né? E basta que a gente realmente queira que Ele entre em nossas vidas. Ele nos dá o livre-arbítrio para isso. E que Ele, a partir do momento que a gente deixa que Ele entre em nossas vidas, aí sim tudo muda de figura, porque a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador e que deixa Ele guiá-lo, Ele começa a te proteger e começa a te ensinar e Ele transforma o seu coração e a gente aprende que isso aqui tudo é passageiro, ou seja, inclusive as tribulações também são passageiras. A gente entende que para todo problema há uma solução e que essa solução virá com certeza e que não será esse problema que irá nos derrubar. E mesmo que derrube, não será esse problema que irá nos manter no chão, porque Deus nos levanta, Ele está com a mão estendida em nossa direção para nos levantar sempre que precisar. Ele sempre está presente em nossa vida. É a gente que se afasta dele. Então permaneça firme nos caminhos do Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por esta leitura, Senhor. Muito obrigada pelos teus ensinamentos, por tuas mensagens, Pai. Louvado seja, Senhor. Quão grande, quão maravilhoso és tu, Pai. Continue nos ensinando, nos abençoando, Pai, nos direcionando, Senhor. Necessitamos de Ti, Pai. Não permita, Senhor, que nos afastemos de Ti. Pedimos atenção especial, Pai, em relação à Rússia e à Ucrânia, Pai. Que os Teus anjos estejam ali nos corações dos governantes ali, Pai, para que reine a paz, Senhor, para que eles conversem, para que eles entrem num diálogo, num bom senso ali, Pai. Que o Teu Espírito de paz esteja rodeando ali, Senhor, para que eles entendam, Pai, que a guerra só traz sofrimento para todos, Senhor. Que a guerra simplesmente anima ao demônio, pois ali, Pai, é sangue inocente derramado, Senhor. É sacrifício de sangue inocente, Pai. Manifeste o teu poder ali, Senhor. A gente não sabe o que verdadeiramente está por trás dele. Aliás, sabemos o que verdadeiramente está por trás de guerras, né? Sabemos que é o demônio que fica tentando as autoridades para fazerem guerras, para que sangue inocente seja derramado, Pai. Mas não permita que isso aconteça mais, Senhor. Que prevaleça a tua vontade, Pai. Que prevaleça o teu poder, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder em sua saúde, em suas finanças, em sua família, Pai, em sua profissão, Senhor. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque no coração dela, Pai. Toque em tudo que não lhe pertence, Pai. Tira dela, Senhor. Tudo que não lhe pertence, tudo que for do mal, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Purifique-a, Senhor. Traga-a para perto de Ti, Pai. Fortaleça em Tua presença, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um deles. Fortaleça-os, Pai. Proteja-os de todo mal, Pai. Traga todos para perto de Ti, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando a cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Nós necessitamos de Tua direção, Senhor. Capacite-nos para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. Que possamos cada vez mais divulgarmos o Teu nome, Senhor. Em muitos lugares o Teu nome está sendo barrado, Pai. Não permita que isto aconteça, Senhor. Que a gente possa divulgar cada vez mais o Teu nome, Pai, para os quatro cantos, para que todos possam saber quem é Deus, quem é Jesus Cristo, Pai. Precisamos, em nome de Jesus, Senhor. Precisamos que todos saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus único, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Pai. Oro em especial por São Paulo ali, Senhor. A chuva voltou a castigá-la novamente, Pai.
Proteja as pessoas ali, Senhor. Muitos estão sofrendo ali, Pai. Não permita que percam suas vidas, Senhor. Fortaleça ali aquelas pessoas, Pai. Proteja-os. Não permita que muitos que nem se recuperaram ainda e já estão passando por novos problemas novamente, Pai. Derrama tua unção ali, Pai. Que seja as tuas asas ali protegendo os seus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.